Olá, meus queridos alunos, meus amigos, as pessoas que estão sempre ligadas aqui comigo nesse canal. Hoje eu preparei um vídeo especial, extremamente oportuno, interessante, para quem quer buscar mais conhecimento voltado a essa questão do que é ser direita ou do que é ser de esquerda, né? Então eu preparei esse vídeo, eu espero que vocês possam, junto comigo, pegar aí um pouquinho mais de conhecimento e entender o porquê dessas duas versões. Então, historicamente falando, esse termo esquerda, direita vai surgir durante a Revolução Francesa, né? O termo esquerda tem origem lá, em especial, no centro do plenário da Assembleia Nacional na França, ficava a planície ou pântano, que mais tarde nós vamos chamar de centro, né? A esquerda, na cor vermelha, por isso que eu coloquei aí tudo colorido de acordo com o que era chamado. Nesse mesmo salão da Assembleia, as poltronas vermelhas sentava-se à esquerda, né? Onde estavam aí os jacobinos, os montanheses, que eram considerados os mais radicais, exatamente porque protestavam contra aquilo que era propriamente a revolução, as mudanças concretas, né? À direita do salão, nas poltronas de cor verde, nós vamos ter aí os girondinos representados então pela direita, exatamente porque eles ficavam à direita do salão. Então as posições eram bem definidas, né? No centro, em azul, nós vamos ter o centrão, né? O lado conciliador, moderado, né? O pântano, né? Como foi ironicamente chamado de sapos, exatamente pelo Jean-Paul Marat, em seu jornal, né? O Amigo do Povo. Os girondinos, na cor verde, ficavam à direita, que eram os burgueses ali moderados, definidos por uma monarquia constitucional, enquanto que os jacobinos sentavam-se à esquerda nas poltronas de cor vermelha e eram aqueles representados pela pequena burguesia, a baixa burguesia, né? Os comerciantes e os profissionais liberais. Sob a liderança de Robespierre, entre os anos de 1792 e 1794, os jacobinos então dominaram o poder na França, né, o cenário político, e é exatamente esse cenário político, esse período em que os jacobinos, liderados por Robespierre, chegaram ao poder, é denominado de terror, né? Foi abolida a monarquia constitucional, que era defendida pela direita, né, a alta burguesia, e instaurada então a República em setembro de 1792. O rei da França, o Luís XVI, foi executado em janeiro de 1793, em razão de várias considerações que eu não posso ficar ponderando todas, porque é uma aula de história, né? Mas o Luís XVI ele tinha severas considerações ali em relação à exploração do povo, o castelo, né? Várias concentrações de riqueza e de poder, enquanto ele ficava ali, né, ostentando poder, glória, ouro e tal, com vários funcionários no castelo e tal, a grande maioria passava fome. Então, em razão disso, acaba sendo morto, né, o Luís XVI, e é exatamente por conta da morte do Luís XVI, a esquerda então passou a ser associada com violência e com radicalidade, né, com radicalismo, exatamente por conta da tomada do poder aí, governados, liderados por Robespierre. A posição de esquerda e de direita sempre desconfiaram do centro, que era o da cor azul, né? Até hoje o centro é um tanto quanto duvidoso, né? As pessoas têm dúvida em relação ao centro, porque pelo menos para nós aqui no Brasil, o centrão está sempre do lado de quem paga mais, de quem oferece mais cargos, de quem libera mais emendas, né? Mas podem virar a casaca rapidinho se o outro lado for aquele que apresentar mais atrativos, né? Então, desde esse período, o centro não é muito confiável, nem pela direita e nem pela esquerda, né? Então, mesmo na literatura, né, o centro não é muito apreciado, e daí que surgiu então o ditado, né, in medio virtus, né, a virtude está no meio. Então, o poeta inglês Yeats, ele chegou a dizer things fall apart, the centre cannot hold, ou seja, as coisas desmoronam e o centro não se sustenta. Então, quer dizer, ele vai afirmar que o centro aí não tem grande durabilidade, ele não se sustenta em bases sólidas, exatamente porque ele é sempre construído em base
numa base frágil, né? Ele não tem ali, não define com muita clareza aquilo que é realmente a sua orientação, né? Tá sempre volúvel e tal e tal. Então, muitas vezes o centro é quem decide a eleição. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ter 30% do eleitorado normalmente é de direita, os outros 30% do eleitorado é de esquerda, e aí os 40% restantes constituem aí o que a gente chama eleitor de centro, né? Que tem um movimento pendular. Isso foi muito falado agora nas eleições municipais de 2020, né? Então eles podem se deslocar ora para a esquerda, ora para a direita. Quando esse centro se desloca para a esquerda, nós vamos ter a eleição do presidente Lula, depois, né, da ex-presidenta Dilma. Quando ele se movimenta mais à direita, nós vamos ter a eleição do atual presidente Bolsonaro, né, que é de extrema direita. Então, um erro persistente da esquerda é chamar o centro de direita. Então, centro-esquerda, centro-direita. Isso é um erro. Nós não deveríamos usar essa configuração, assim como agora a grande mídia, e talvez por uma prática, né, de estratégia de marketing, tem tentado relacionar a ideia de que alguns grupos, né, da política de extrema direita sejam centro, sejam moderados. Entre eles nós vamos ter aí a apresentação de candidaturas, por exemplo, né, do João Dória, do próprio Sérgio Moro, apresentando como pessoas do centro e tal. Né, são de direita, não tem nada a ver com o centro. Né? Então é importante a gente entender que há uma terminologia ou mesmo uma tentativa de colar a imagem de direita em meio, em centro, para flexibilizar e aí agradar o eleitor que não é nem tanto de direita e não é tanto de esquerda. Então quer colar a imagem dessas pessoas ao voto de centro para angariar aí os 40% normalmente pendulares aqui no Brasil. Então, vale recordar aí, né, gente, que o famoso erro no Partido Comunista Alemão, que achava, né, que identificou como inimigo dele principal o socialismo, e depois ele acabou vencido pelo fascismo e deu tudo no que deu, né? Então a gente precisa entender que há consequências ruins. E aí a gente pode fazer também uma adaptação para o Brasil de hoje, né? Supostamente é de direita, mas são de extrema direita, caminham para o fascismo, né? Tem uma orientação e uma pauta que são de extrema direita. E a gente vê o momento atual em que nós estamos vivendo exatamente com o atual governo, né? Que não é de direita, é de extrema direita, né? Então, não abordaremos aqui, gente, diferenciações de esquerda no que diz respeito à análise de luta de classe, como a esquerda revolucionária, falada ali por Gramsci, por Karl Marx, a esquerda reformista, né, nesse contexto de desenvolvimento de forças produtivas, a esquerda, né, subdividida enquanto correntes políticas e teóricas, né? Nós vamos aqui, né, julgamos pertinentes abordar a noção de esquerda do lado dos oprimidos, em contraste com a noção de direita do lado dos opressores ou daqueles que têm uma pauta de concentração de riqueza, de um Estado mínimo e de pautas como privatização, uma pauta neoliberal, tá? Não centrar nessas reflexões. Eu tenho aqui, ó, a direita e esquerda do Norberto Bobbio, o futuro da democracia do Norberto Bobbio e as ideologias e o poder em crise também do Norberto Bobbio. Essas três obras que estão no finalzinho lá na bibliografia do vídeo são as três obras estudadas e lidas por mim para preparar um vídeo científico para que a gente entenda o viés esquerda e direita e pare com esse monte de conversa fiada, né? Que a gente vê por aí de quem não entendeu, de quem não se ocupou de ler e que ficam falando a partir do seu horizonte, das suas próprias convicções e ideologias. Eu vou procurar aqui nesse vídeo, então, estabelecer bases sólidas para a gente entender o que é direita e o que é esquerda. E é essa a minha pretensão nesse vídeo, tá? Então, diversas perspectivas usaram o termo esquerda para designar o polo da igualdade, né? O polo da igualdade na dicotomia liberdade e igualdade. Então, quer dizer, o polo da igualdade era um polo relacionado com a esquerda. O outro polo da liberdade também era identificado com a esquerda na dicotomia liberdade-autoridade. Então, quando a gente fala de autoridade, de autoritarismo, nós vamos ter a liberdade como plano direto representado pela esquerda, né? Então, há casos que a gente tem ali um pouco mais de dificuldade para configurar,
como é o caso do francês Alex Tocqueville, que é uma obra também dentro da ciência política, que vai falar sobre movimentos republicanos, é uma obra muito lida, importante, inclusive sempre pertinente de cair no Enem, nos vestibulares, sobretudo nas paulistas, tá? Então, o Alex Tocqueville era um aristocrata, gente, como bom aristocrata burguês, né? Ele era contra qualquer prática revolucionária, ele era contra qualquer prática ligada ou relacionada com pauta de esquerda. Por quê? Porque ele era um aristocrata, ele era de direita. E, portanto, dentro das convicções do Alex Tocqueville, ele vai falar, ele vai fazer ali críticas, né, uma crítica liberal em relação à Revolução Francesa. Mas no livro dele, Democracia na América, que é um dos livros muito importantes, que todos nós deveríamos ler, né, ele se encantou muito com a organização autônoma das associações civis nos Estados Unidos, que ele vai falar, essas associações aí que vão desembocar na contemporaneidade com essa sociedade civil organizada, né? Com essa noção de organização popular contra o autoritarismo. Então, até mesmo Alex Tocqueville, que tem uma orientação de direita, que pende para esse lado, né, das questões da política liberal, né, da política liberal conservadora, porque ele é de direita, ele vai avaliar como que os movimentos sociais, como que essa sociedade civil organizada, representada pelos movimentos de esquerda nos Estados Unidos, foram importantes e decisivos contra o crescimento do autoritarismo naquele país, tá? Então é importante, olha, aí ele vai dizer, a frase dele, olha, preocupado com a tirania, o que o Tocqueville diz para nós está aí centrado no amarelinho, olha, a anarquia não é o maior dos males que uma democracia deve temer, mas o menor. Então ele está dizendo, a anarquia, o socialismo, as políticas de esquerda, que a gente pensa que são as grandes vilãs, não seriam os maiores males, né? Porque ele está se referindo às tiranias, às políticas de extrema direita. E isso está muito bem configurado quando a gente olha para Israel, para o Brasil, para os Estados Unidos, uma pauta de extrema direita que cresceu e as consequências específicas em pautas, sobretudo, ligadas às minorias, a direitos humanos, à questão ambiental. Então é importante que a gente faça essas relações, né? Então, apesar desse gigantismo todo, né, do Estado americano, essa noção, então, de autonomia, ela tem origem da cultura contra o poder, né, nessas últimas décadas. Então, vai mostrar aí na canção do Bob Dylan, né, ele escreve aí o Waterman, em que ele vai dizer, você não precisa de um meteorologista para saber de que lado o vento sopra, né, ou sopra o vento. Quer dizer, a gente não precisa ser doutor para entender de que lado que o vento está soprando. A gente não precisa ser um doutor em ciência política para entender a mudança clara da orientação política e as consequências que essa mudança vai trazer para nós. Então, uma pauta de esquerda, ela tem ali centralizações e responsabilidades, mas ela mantém, né, alguns horizontes de progresso, de desenvolvimento. Nós tivemos esse exemplo aqui no Brasil e é inegável os governos de esquerda aqui no Brasil, quanto que o Brasil cresceu, se desenvolveu numa pauta progressista, paga dívida externa, um forte investimento nas questões sociais, na questão da educação, na tecnologia, na infraestrutura, na geração de emprego. É inegável, é inegável. Isso todos os críticos, todas as obras, todos os documentários falam a respeito disso, né? Então é importante a gente observar isso que o Bob Dylan vai dizer na música dele, né? Aí o outro exemplo notável que nós vamos ter é do Thomas Paine. O Thomas Paine, ele lutou na Inglaterra, depois na Revolução Francesa, também na Revolução Americana. E o Paine, então, a gente pode dizer que nitidamente ele tem um perfil de esquerda, né? E aí, lá em Paris, na estátua dele, tem uma escultura e debaixo dessa escultura do Paine tem lá uma inscrição que vai dizer cidadão do mundo, inglês por nascimento, francês por decreto, americano por adoção, né? Era de fato um cidadão do mundo, foi um dos revolucionários importantes aí, e tem a frase em francês avante la lettre, né? Eu não sei se a pronúncia do francês correta é essa, la lettre, eu não sei se é assim, mas é avante la lettre ou avante la lettre, eu não sei se é essa, tá? Me desculpem, porque eu não falo francês, né? Então, é exatamente a ideia de você avançar, de você manter aqueles padrões, né?
de luta, daquilo que são pautas importantes que precisam ser investidas. Vamos avante, né? Vamos progredir, vamos em busca desse desenvolvimento. Então, a partir aí do século XIX, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, a noção de esquerda ficou muito mais associada com a luta de classe operária, principalmente por conta da obra do Marx, depois de Gramsci, né? O Partido Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Friedrich Engels. E aí a luta por melhores condições de vida, pela condição em que homens e mulheres eram tratados dentro das fábricas, as jornadas extremamente pesadas, as crianças que morriam no contexto da produtividade, né? Então, ou seja, dentro dessa pauta associada às lutas de classe, nós vamos ter uma das questões importantes, a jornada, né, de trabalho de 14 horas, o descanso semanal remunerado, a aposentadoria, férias, né? Tudo isso que hoje a gente tem lá no artigo 7º da nossa Constituição ligado à pauta de direito do trabalho, quanto na pauta do artigo 6º, né, de direitos sociais, é exatamente conquistas oriundas desse cenário, né? Desse movimento aí de classes operárias que lutaram, e hoje a gente tem conquistas importantes na esfera de trabalho, que mesmo a classe média alta, que mesmo, né, lados da burguesia e da classe média se beneficiaram com elas, né? Funcionários públicos e tal. Então, e profissionais liberais, né? Então, os autores, gente, eles que levaram a gente a fazer uma análise aí da condição operária, da condição de vida, né? De tudo aquilo que eles apoiaram e de todas as classes que também somaram a essas lutas, né? Que foram considerados de esquerda. Os socialistas utópicos, né, que o Marx chamava, o Fourier, o Saint-Simon, o Owen, o Proudhon, todos eles o Marx cita, né, e chamam de utópicos exatamente porque acreditavam numa mudança em que a própria burguesia ia pôr a mão na consciência e falou, nós precisamos redividir a riqueza, não dá para a gente continuar acumulando riqueza desse jeito, vamos dividir com aqueles que têm menos e tal. Os utópicos pensavam que isso ia acontecer, o que na prática não aconteceu até hoje, né? Podemos incluir aí o Karl Marx, o Friedrich Engels como membros aí do socialismo científico, né? E muitos outros historiadores, entre os mais atuais, o Edward Thompson, né? Eles vão dizer dessa dimensão teórica e política da esquerda, que via na classe operária, então, a missão histórica de destruir o capitalismo, de mudar essa condição de concentração de riqueza e de cada vez mais colocar pessoas nessa tangente social, a míngua de direitos, de participação social, aumentando a violência, aumentando a fome, a miséria e a desigualdade. Essa sempre foi uma pauta, então, dessa esquerda que vai surgir principalmente a partir da Revolução Industrial, tá? Então, a classe operária era vista como revolucionária e o seu partido aí o instrumento político de revolução, né? Por que que ela é revolucionária? Porque ela quer mudar as bases, né, gente? A revolução se faz exatamente porque ela muda as bases, ela muda a estrutura, e isso é uma revolução. A própria burguesia se valeu dessa revolução na Revolução Francesa, tomou o poder e nunca mais deixou esse poder, a alta burguesia, né? Aí nós vamos entrar no contexto da Revolução Russa de 1917, durante décadas aí o grande paradigma, né, dessa Revolução Russa é exatamente a derrubada das instituições burguesas, erigidas então pelo capitalismo. Essa revolução proletária se tornou um modelo para o futuro, achava-se que ela seria um modelo para todos os outros, né? O próprio Trotsky, quando vai avaliar a Revolução Chinesa, ele vai falar, que é isso? Um bando de camponeses, famintos, esfarrapados, como que eles vão tomar o poder? Que jeito que esse pessoal vai fazer a revolução, né? O próprio Trotsky menosprezou a Revolução Chinesa na figura aí do Mao Tse Tung, né? E acabaram que também lá eles conquistaram o poder, né? Então, após todos esses ventos aí libertários, no início da Revolução Russa, que passou pela arte, passou pela cultura, pela ciência, pela tecnologia, o governo bolchevique, né, que é exatamente aquele liderado depois por Lenin, né, para sobreviver então após essa guerra civil na Rússia, ele acabou se transformando também num governo autoritário, reprimiu aí milhões de camponeses, eliminou pensadores e políticos de oposição. Ao mesmo tempo, esse mesmo partido bolchevique, né, construiu uma infraestrutura importante na União Soviética, capaz de resistir ao nazismo. Então, se a gente pensar de uma maneira científica, gente, nós também precisamos entender que graças ao socialismo na Rússia se conteve o nazismo. O nazismo poderia ter ido longe demais
e talvez, né, instalado no mundo como um todo. Então a gente, nesse sentido, deve-se render-se graças ao socialismo russo, que conteve o afã de poder do Hitler. Então, nesse lado é positivo sim, e a gente, por mais que questione, a gente tem que reconhecer que a Rússia teve essa contribuição para o mundo, né? É importante também a gente mostrar, olha, que na Rússia cerca de 20 milhões de pessoas morreram, enquanto que o legado ali dos países aliados morreram juntos 3 milhões de pessoas. Então a gente vê que a Rússia se sacrificou muito mais, morreu muito mais, né? Teve muito mais consequências danosas do que propriamente os outros países ligados aí ao eixo, né? Então na história russa, gente, tem uma trajetória autoritária assim, primeiro pelo czar, né? No início do Império, depois passando pelo Stalin e o Partido Comunista, né, que assumiu o poder, montando ali um socialismo, né, um partido de Estado, o Estado dominando a economia. E agora a gente tem aí o Putin também no poder, mesmo na esfera do capitalismo, mas ainda com viés bastante autoritário, né? No período stalinista, a maioria da esquerda, né, tem todo aí em todo o mundo, apoiava então esse governo socialista na União Soviética e na verdade fechava os olhos contra as repressões às liberdades, né, que o próprio Stalin fazia e as mortes que ele também fez, a violência que ele também perpetrou. Então muita gente, né, apoiava a União Soviética, mas fazia vista grossa em relação às atrocidades também praticadas pelo stalinismo lá, né? A esquerda então passou a se identificar, gente, com o Estado, né? Essa identificação durou todo o século XX. É importante a gente lembrar que esse stalinismo não é o pensado por Marx. Marx não pensou, aliás, Marx era contrário à ideia de implantar o socialismo em países pobres ou em desenvolvimento. Para o Marx, o socialismo deveria ser implantado nos países ricos para depois ir para a periferia. Assim se garantiria um desenvolvimento, uma melhor acesso e uma condição autêntica de possibilidade dele se desenvolver. Não foi o que aconteceu. Implantaram na Rússia, na China, na Coreia do Norte, todos países pobres ou em desenvolvimento. Na China, sobretudo, né, muita pobreza instaurada por camponeses, de fato, né? Então isso é importante a gente observar para não ficar aí metralhando, condenando Karl Marx como se ele fosse o responsável pelo stalinismo, tá? E outra coisa importante, comunismo não prevê o Estado controlando. Então, o que foi na Rússia, o que tivemos lá na China, na Coreia do Norte, no Vietnã, não são exemplos de modelo político comunista. É um modelo de socialismo, porque o Estado é que está presente governando tudo. No comunismo não prevê o Estado tomando conta de nada. No comunismo tudo seria governado por ligas camponesas, operárias, pelo povo e não propriamente pelo Estado, poder centrado no Estado. Então é errado a gente falar que isso é comunismo, tá? Não é comunismo, beleza? Então vamos adiante. Olha, na segunda metade do século XX, o confronto principal então se concentrou nesse eixo Estado-mercado, né? A direita apoia o mercado e propõe um Estado mínimo, um Estado bem enxuto, né? Apenas o necessário para assegurar a ordem, o que vai lhe oferecer ali recursos financeiros extraídos de toda a população, vamos extrair da população com carga tributária, com SPA, com impostos, né? E também lhe garantir aí a exploração dos recursos naturais do meio ambiente. Então, dentro da pauta de direita, é natural que se destrua o meio ambiente ou que invada, né, que tenha uma negligência com a política ambiental para que se cresça, para que se amplie o processo produtivo. Isso é uma pauta. A gente está vendo o que está acontecendo no governo atual aqui no Brasil, né? A esquerda, por outro lado, ela vai defender um Estado aí orientado, né, para o desenvolvimento, um Estado que vai regular o mercado, um Estado como instrumento de redução da desigualdade, né, oferecendo a possibilidade de investir em políticas públicas para melhorar a condição de vida, para combater a desigualdade, para fomentar a renda, para colocar pessoas na universidade, para abrir espaços e infraestrutura, para gerar mais emprego, melhorar a condição de acesso ao consumo. Isso tudo são pautas, né, da esquerda. A política de direita promove a transferência de renda dos pobres para os ricos, enquanto que a esquerda ela vai propor taxar as grandes fortunas. Vocês viram que lá na Argentina, semana passada, aprovou o imposto contra as grandes fortunas, né? Os ganhos de capital e a herança, objetivando aí transferir
um pouco desse acúmulo de renda dos ricos passar para os pobres, que é exatamente onde tem um nivelamento do acesso à renda, à propriedade privada e aí o desenvolvimento econômico. É por isso que Finlândia está na condição que está, Suíça, Dinamarca, todos esses países efetivaram esse tipo de política, né? Uma política que concentrou investimentos nas áreas sociais, combatendo aí as desigualdades gritantes para permitir que todos pudessem crescer concomitantemente, tá? Então, nesse contexto, gente, aqui é importante, eu chamo a atenção de vocês para as diferenças, então, que vai surgir. O que a direita prioriza? O equilíbrio de contas públicas, o combate à inflação, mediante o corte das despesas sociais. Vamos tirar dos investimentos sociais para poder equilibrar a conta pública e combater a inflação. Faz o discurso de austeridade, né, para cortar benefícios sociais em seu proveito. Fala que tem que privatizar, tem que fazer isso, nós temos que aprovar a revisão da Previdência e tal, para proveito próprio, né? Isso também é uma pauta importante, né? O aumento, mesmo que nominal, de salários e proventos dos trabalhadores, gente, é sempre apresentado pela pauta da direita como um rombo no orçamento. Não se quer fazer esse tipo de investimento, por quê? Porque vai dar um rombo no orçamento. Essa é sempre a desculpa que a gente encontra como argumentação por parte da direita. O perdão das dívidas astronômicas, né, e os impostos devidos pelos empresários é sempre apresentado, por outro lado, como incentivo ao investimento. E nós estamos cansados de ler esse tipo de notícia, nós estamos cansados de ver perdões assim para os grandes empresários, sempre na ideia de gerar o investimento, que isso vai gerar emprego, a reforma trabalhista vai gerar emprego, vocês vão ver o tanto que vai melhorar. Nada disso aconteceu até os dias atuais, né? Por outro lado, a esquerda prioriza o quê? As despesas sociais, investimentos em infraestrutura, propõe cobrar impostos, né, não pagos, então combater a sonegação fiscal, que no Brasil é gritante, muito maior que os rombos de corrupção, né? Combatendo a sonegação fiscal, ataca o capitalismo financeiro de cassino, né, de investimento rentista, né? Propõe investir então na indústria nacional. Estamos longe, gente, segundo a concepção desses autores, sobretudo o Norberto Bobbio, que é o que eu preparei a aula, né? Estamos longe de uma proposta viável do socialismo, né? Hoje a proposta socialista está muito reduzida a ideários de partidos políticos, mas sem com muita clareza, né, de explicar se a propriedade privada seria abolida ou não, se nós teríamos o Estado, né, estatizando o Estado, não, então não está muito claro. Nós vamos ter uma pauta de partidos que sim, outro que não está claro. Então, essa proposta socialista, gente, está um tanto quanto ainda distante do socialismo original teórico que eu estou dizendo. Agora, a pauta de esquerda, somada como referência para o desenvolvimento social, essa está clara. Muitos partidos estão tentando aí, né, uma coalizão de esquerda, uma frente de esquerda, exatamente para voltar ao poder e operacionalizar essas mudanças que são necessárias, de fato, sobretudo na esfera social. Então, como se vê, gente, o termo esquerda e direita, eles não constituem aí conceitos científicos, né? São noções úteis que a gente tem, são usadas de diferentes formas. O filósofo italiano Norberto Bobbio, né, no livro dele, ó, Direita e Esquerda, é esse livro aqui, né? Direita e Esquerda, ele vai apresentar diversos elementos diferenciadores. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Primeira, a questão importante. Primeiro, a esquerda se orienta essencialmente para a promoção da igualdade e para a mudança da ordem social. Enquanto que a direita, agora em verdinho, concebe a desigualdade como algo intrínseco, natural à humanidade, né? Apoia na tradição e na preservação da ordem social. Vão dizer mais ou menos aquela pauta do positivismo. É natural ter fome, é natural ter pobreza, é natural ter desemprego. E é importante eu lembrar que todas as vezes que o sistema capitalista ele investe em desemprego, ele cresce, porque ele precisa do desemprego. Ele precisa de ter mais desempregados exatamente para ele tirar mais direitos. A pauta de retirada de direitos é sempre presente no momento de suposta crise. Isso é histórico, inclusive nesse momento atual em que nós estamos vivendo, com uma lei da pandemia aprovada aí, em que gerou várias flexibilizações de políticas trabalhistas, né? Agravando esse quadro. A esquerda, segundo Norberto Bobbio, ela prioriza o igualitarismo, né, sobre os direitos da propriedade do livre comércio. Ela prioriza racionalismo, laicismo, despreza a oligarquia,
a preservação do meio ambiente, os interesses dos trabalhadores devem prevalecer diante dessa necessidade do crescimento econômico. Então, isso são pautas claras da esquerda. Por outro lado, a direita apoia o individualismo, a supremacia da propriedade privada, a livre iniciativa, a valorização da ordem e da tradição, mostra intolerância à diversidade étnica, diversidade cultural, diversidade sexual. Ela exalta o militarismo, o conservadorismo, a defesa da ideologia de segurança nacional, o crescimento econômico em prejuízo das questões ambientais, mais uma vez. Você vê que isso é uma pauta que o próprio Norberto Bobbio vai dizer, né? Dos interesses, né, dos trabalhadores, você vai tirar direito de trabalhador para favorecer o crescimento econômico, né? É uma pauta marcante o anticomunismo, são sempre anticomunistas, né? Se identificam permanentemente com as classes superiores da sociedade, tem nostalgia da nobreza e do heroísmo do passado, aquele tempo, né? São nostálgicos nesse aspecto. É claro, gente, que há divisões e há visões diferentes, né? Que restringem essa noção de esquerda proposta, né? De um socialismo, seja ele autoritário ou democrático. Mas é importante, olha, a gente ver que essa ideia que mais cresce da orientação de esquerda hoje é de fato a social-democracia, né? Com as visões mais exigentes da esquerda, né? E é exatamente aí que nós vamos ter uma ideia de pregar a crise do capitalismo, o tema que muitas vezes vai gerar certas correntes trotskistas, né? Muito dificilmente utiliza aí uma alternativa visível nesse horizonte, né? A luta da democracia ela não é travada só no Brasil, isso é uma luta internacional. Há uma preocupação, inclusive agora com o presidente Biden eleito nos Estados Unidos, né, de varrer o fascismo do mundo, né, de voltar com intensidade às pautas democráticas, né, as comunicações eletrônicas, o tráfico de droga e de arma, a produção industrial, o mercado financeiro, a produção cultural. Sempre o capitalismo globalizou isso, né? Ele vem globalizando isso através desse mundo globalizado, neoliberal. Todos esses processos vão passar por cima da soberania nacional. Os interesses econômicos sobrepõem aos interesses da soberania e dos interesses sociais dos países. A gente vê isso acontecer aqui no Brasil, né? Então a esquerda hoje ela não pode mais acastelar-se, segundo o Norberto Bobbio. Ela não pode mais ficar restrita ao ambiente do país. Ela tem que ter uma visão geral, global, universal. E o Habermas vai dizer para a gente aqui no friso em azul, olha, precisamos salvar a herança republicana, mesmo que seja transcendendo os limites Estado-nação. E diríamos hoje, né, também para salvar a própria humanidade, ameaçada pelo aquecimento global e pela destruição dos recursos naturais. Então, está vendo que é uma pauta clara. Quando a extrema-direita cresce, nós vamos ter problemas infraestruturais, problemas com o meio ambiente, problema com a pauta cultural, problema com o aumento da fome, da miséria, da pobreza. Nós estamos vendo que o Brasil voltou para o mapa da fome depois de ter saído do mapa da fome em 2014. Ele voltou novamente para o mapa da fome, a ponto aí da ONU estar preocupada novamente com o Brasil. Então, nessa conjuntura atual, doméstica, né, ou internacional, ser de esquerda é o quê, gente? Primeiro, lutar por uma democracia participativa e não por governos fascistas, tiranos, conservadores, né, de extrema direita, como a gente está vendo. Então, segundo, lutar sem esmorecer contra as bandeiras da direita, né, entre aspas, civilizada, sobretudo essa extrema direita que se confunde com a barbárie. Olha aqui no caso mesmo do Brasil, né, a avaliação dos estudiosos que vai mostrar a defesa do presidente de tortura, de torturador, né, há uma pauta, né, cada vez mais imputando a uma guerra civil, armando a população, tirando impostos, zerando impostos de arma para armar a população, com forte investimento até mesmo em milícias, né? Uma pauta contrária, totalmente discriminatória da mulher, do negro, do gay, de indígenas, dos quilombolas. Isso está claro, gente, está claro, assim como também foi uma pauta do Trump, assim como é uma pauta em Israel, na Hungria, né? Então, os principais estudiosos da ciência política vão apresentar aquilo que seria, então, hoje a pauta de esquerda, olha, lutar pelos direitos de primeira geração, os direitos liberais, os direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, artigo 6º, pelos direitos de terceira geração difusos, né, direitos difusos e coletivos. Todos esses direitos estão ameaçados com o avanço da extrema-direita. Segundo, as lutas, né, poderão talvez desembocar na formação de uma frente democrática
popular e partidária para bater de frente com essa extrema-direita crescente no mundo, e inclusive aqui no Brasil, né? Isso é uma recomendação dos estudiosos da ciência política em relação à pauta do crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, acredita-se que mais cedo ou mais tarde, gente, essa pauta da esquerda, sobretudo a pauta que volta pela luta de questões, né, ligadas aos direitos humanos, a pauta de defesa ambiental, a pauta de defesa de minorias, essa esquerda democrática articulada, né, ela pode internacionalmente, de fato, retomar o poder e retomar com ela uma pauta que vai garantir, né, algumas melhorias concretas no que diz respeito ao desenvolvimento dessas nações, tá? Tá aí, então, as bibliografias que eu consultei, já mostrei os livros para vocês, também o site ali da Carta Maior, em que eu peguei várias informações atuais nos artigos, né, dessa revista. Eu agradeço a presença de vocês até aqui, espero que eu tenha contribuído, um grande beijo, muito agradecido, até a próxima, tá? Tudo de bom.